Na semana decisiva para Gustavo Quinteiros, o ambiente entre os jogadores não é dos melhores. A gente vai falar sobre isso, sobre a chegada lá em São José do Rio Preto, a novidade na lista de relacionados e o provável time para o jogo de amanhã. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente falar sobre a partida de amanhã e o ambiente que se desenha em Mirassol para esse jogo que não parece ter mudanças em relação nem a campo e nem ao anímico dos atletas. Antes da gente falar disso, eu quero que tu deixe teu like, te inscreva no canal, ative as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo também para continuar ajudando a gente a crescer aqui dentro do YouTube. Gente, olha só. O Lucas Pilar estava lá na chegada do Grêmio em São José do Rio Preto, em São Paulo, cidade vizinha de Mirassol, cerca ali de 20 minutos de carro, bem pertinho mesmo, onde o Grêmio vai ficar concentrado para a partida de amanhã contra o Mirassol, lá no estádio Maião, jogo que não é definitivo para Gustavo Quinteiros, mas ele pode definir muita coisa em relação à semana. É um jogo decisivo para a continuidade do técnico, apesar de não ser definitivo, como eu falei, mas o ambiente ele mostra que pouca coisa deve mudar, tá? O Pilar, conversando com ele também lá no pré-jogo do Bagé, ele relatou um ambiente de abatimento. Os jogadores que estiveram lá e estavam concentrados para a partida acabaram demonstrando, de certa forma, um ambiente que não se reergueu, não está com força para dar a volta por cima, pelo menos não nesta partida da próxima quarta-feira. E isso preocupa, porque se tu não tem uma motivação, não tem ali um gás para dar a volta por cima já contra o Mirassol, o que se faz crer que no sábado contra o Inter as coisas mudarão para Quinteiros se manter no cargo. É muito difícil de acreditar nisso. Por isso que a gente está falando aqui de que esse cenário construído pela direção gremista, esse cenário construído também pelo Gustavo Quinteiros, é um cenário de derrota, um cenário de fim de ciclo. E isso está sendo passado também para os atletas, pelo menos é o que parece aos relatos do Pilar na chegada dos jogadores lá em São José do Rio Preto. É um ambiente que preocupa, e aí o campo acaba preocupando também. Na lista de relacionados, algumas novidades, que podem inclusive mudar o ambiente. Marlon, lateral esquerdo, relacionado pela primeira vez, ontem, num discurso bom e forte, dentro da sua apresentação, pode ser um cara que mude animicamente. E o outro, que talvez tenha sido relacionado justamente por isso, é Walter Kahneman. O zagueiro argentino volta a ser relacionado para uma partida, e isso sim pode ser um fator determinante dentro do vestiário gremista para que haja, de certa forma, uma mudança. Mas, como eu disse, o ambiente hoje parece estar abatido e as esperanças são baixas em relação a qualquer tipo de alteração no anímico dos jogadores, mas com o Kahneman lá a gente torce para que as coisas mudem, para que isso se resolva e o Grêmio tenha um resultado positivo lá no Maião e busque uma vitória no Clássico Grenal do próximo sábado. Além desses dois que estão retornando, o Kahneman retornando e o Marlon sendo relacionado pela primeira vez, tem algumas ausências, tá? Kike Oliveira não conseguiu se recuperar da cirurgia do dente, ainda tem mais alguns dias até o Clássico Grenal, mas ele acaba preocupando neste sentido também. Está fora do jogo contra o Mirassol, não viajou e por isso é uma preocupação. Outro que ficou fora é Alex Aravena. Com a relação do Kahneman, o Aravena ficou de fora pelo quesito número de estrangeiros. O Ediar também voltando, então acaba estourando ali o número e o Quinteiros aproveitou e optou por relacionar Walter Kahneman por muito desse sentido anímico que a gente trouxe aqui. Então, são dois jogadores que também ficam de fora, assim como o Rodrigo Eli, que tem lesão confirmada no ligamento cruzado anterior, deve ficar de fora aí do restante da temporada, mais uma preocupação para o Grêmio neste sentido. Dentro disso, um provável time, que para mim é o que escancara como está o problema, é um time que é muito parecido com aquilo que já vem sendo colocado em campo. Poucas mudanças devem acontecer para essa partida e a gente teria então Thiago Volpe no gol, João Pedro na lateral direita, Gemerson e Wagner Leonardo na zaga e Lucas Esteves na esquerda. O meio-campo divide a Sante, Edenilson, Pavon pela direita, Cristaldo e Amuso voltando ao time titular com Bright White lá na frente, um esquema que é muito parecido com aquele que o Gustavo Quinteiros vem colocando em praticamente todos os jogos. Não se muda fora, não se muda dentro, o resultado deve ser sempre o mesmo. Isso me preocupa nessa quarta e me preocupa também para o próximo sábado. O Grêmio precisa tomar atitudes daqui para frente. É isso pelo menos que eu acho desse momento do Grêmio. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui. Deixa a tua opinião sobre o que tu acha que pode acontecer, tanto em resultado de jogo, e se tu acha que existe alguma chance do Quinteiros cair nessa próxima quarta-feira.
mesmo ainda sendo contra o que a direção vem pregando nos bastidores. Diz aí pra mim. Beijo!